Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula desse canal. Nessa videoaula a gente vai estudar, vai dar continuidade ao estudo de planos, né? Nessa playlist de geometria analítica, a gente está na unidade de planos e a gente vai estudar planos em algumas posições especiais. Por que eu estou falando planos em posições especiais? Vamos tentar retomar um pouquinho da aula 8.1. O que aconteceu lá? Na aula 8.1 dessa playlist, a gente definiu a equação geral do plano. Então, a gente viu que para você ter uma equação para o plano, definir um plano, eu preciso de um ponto... Opa, tá muito grossa essa caneta. Pera aí, só um pouquinho. Eu preciso de um ponto por onde esse plano passa, que eu vou chamar de, sei lá, x1, y1, z1, eu tenho que conhecer esse cara e eu tenho que conhecer o vetor normal ao plano, que é um vetor de coordenadas A, B e C, né? Um vetor em R3. O que acontece com esse vetor? Né? Ele é ortogonal a todos os vetores do plano. Isso está lá dentro da definição de um vetor pertencer ao plano, né? Ele vai pertencer ao plano que passa pelo ponto A e tem como vetor normal o vetor n se ele for ortogonal ao vetor n. Essa é a definição de plano. E aí, com isso em mãos, a gente escreve, a gente deduziu lá na aula 8.1 que a equação geral do plano ela é do tipo ax mais by mais cz mais d igual a zero, onde a, b e c são as coordenadas desse vetor normal, que eu tenho que conhecer para poder definir um plano. E esse d é uma constante real, é um número que pertence ao conjunto dos números reais, uma constante real, que depende deste ponto A, né? Então, a gente fez as contas lá e viu que para cada valor de A, a gente tem um d diferente aí. Então, você tem se eu deixar esse d como uma variável, deixar o d ali livre e passear ele no conjunto dos números reais, fixado um vetor normal, você escreve todos os planos paralelos, que são todos ortogonais a esse vetor n. E aí, para cada posicionamento, para cada ponto, você tem um d diferente, que é o que vai posicionar esse plano no espaço, em R3. E qual que é a função desse vetor normal? Essa função desse vetor normal, ele vai dar o tipo de inclinação do plano, por assim dizer, tá? Ele vai dizer se o plano ele é paralelo a algum dos planos coordenados, se ele é paralelo a algum dos eixos coordenados, ou se não é paralelo a nenhum desses caras. Essa é a função do vetor normal. Ele dá uma espécie de... Eu vou usar a palavra inclinação aqui, mas é uma licença poética, tá? Que eu estou usando para tentar aí entender a ideia que está por trás da função desse vetor normal. Então, quando a gente estudou equação geral do plano lá na aula 8.1 e na aula 8.2, este vetor normal, ele foi tratado como um vetor de coordenadas A, B e C, todas diferentes de zero. Então, a gente pegou um vetor com todas essas coordenadas diferentes de zero. Só que acontece que este vetor, esse vetor normal, ele precisa ser um vetor não nulo. Ou seja, ele não pode ser 0, 0, 0, mas ele pode ter coordenadas nulas. E o que acontece quando uma ou duas das coordenadas deste vetor forem nulas? Então, é isso que a gente vai discutir nessa aula. Por quê? Porque quando eu tenho coordenadas nulas nesse vetor, o posicionamento desse plano em R3, ele é interessante. Porque, veja bem, se você coloca o A igual a zero, esse termo AX some dessa tua equação. Ela fica BY mais CZ mais D,
Então, você, né, tá tirando coisas aí no meio dessa história. E aí, essa é a brincadeira. Quando eu tenho coeficientes nulos, eu altero essa minha equação e as posições desses planos em R3, elas têm o seu charme, né? A sua relevância. Por quê? Porque vão ser planos que são ou paralelos aos planos coordenados ou paralelos aos eixos coordenados. E aí a gente tem que tentar enxergar cada uma dessas situações. Esse é o objetivo dessa aula. Visualizar e entender o que acontece quando eu coloco a coordenada x igual a 0 nesse vetor, ou a coordenada y igual a 0, ou a coordenada z igual a 0. E ver como é que brinca com isso, tá? Só que assim, o relevante disso, claro, né, aqui conversa de adulto, né? A parte da equação em si, o que acontece quando eu tenho coordenadas nulas nesse vetor, para a equação, você enxerga o que está acontecendo. Você olha para essa equação, coloca um zero perdido aí no meio da história e você deduz automaticamente o que está rolando com a equação. O nosso foco aqui é ver o que está acontecendo, então, com o posicionamento deste plano em R3. Essa é a graça. Qual é a posição desse plano em R3, tá? É isso que a gente vai tentar. Então, eu vou fazer aqui essa discussão e trazer aqui o uso do GeoGebra, né, neste momento, para que a gente consiga, né, visualizar esse posicionamento. Então, usando aí da geometria dinâmica, né, para conseguir ganhar tempo. Porque é aquela história, né? Eu poderia fazer estaticamente, mas aí a gente gasta muito tempo. Então, a geometria dinâmica, ela é interessante nesse sentido de facilitar essa visualização e a gente conseguir andar mais rápido com a compreensão do que está rolando, né? Então, essa é a graça dela. Então, a gente vai usar ela para aquilo que ela, de fato, né, pode estar nos ajudando nesse caso. Então, eu vou começar aqui a discussão com a seguinte situação. Quando que o plano passa pela origem? Então, a gente já sabe que não são todos os planos que passam pela origem, né? Isso aí a gente já aceitou. E aí, vamos lá. Então, a equação geral do plano é a equação, né, que a gente vai estar usando sempre, como sendo a equação geral. A equação geral é essa daqui, tá? Então, essa você pode anotar aí no seu caderno para acompanhar o andamento, né? Que você vai precisar, a gente vai usar ela. E o que acontece com essa equação geral? O A, o B e o C, né, não podem ser todos eles nulos, tá? Porque, bom, eles são as coordenadas do teu vetor normal, e o vetor normal não é o vetor nulo. Então, eu tenho que ter pelo menos um desses três valores diferentes de zero. Tá? Então, esta é a equação, essa equação geral é uma equação de plano que tem como vetor normal o vetor n de coordenadas A, B e C. Aí a gente vai ver quando uma ou duas das componentes desse vetor são nulas ou quando D for igual a zero. E aí a gente tem cada um dos casos particulares. Eu vou tratar a situação D igual a zero no começo, tá? E aí depois, no andamento da aula, eu vou considerar ela diferente de zero, tá? Mas o que acontece é que eu posso ter essa composição de ter coordenadas nulas no meu vetor, ou A igual a zero, ou B igual a zero, ou C igual a zero, e ter também o D igual a zero. Então, você vai fazer a junção das duas informações, né? O que acontece com a componente nula e o que acontece com o D igual a zero. E aí acontecem as duas coisas se eu tiver as duas coisas acontecendo, tá? Então, tem os dois casos simultaneamente. Então, vou começar com o fato de o D ser igual a zero. Então, olha só, quando que o plano passa pela origem de R3? Então, eu quero um plano que tenha como vetor normal o vetor de coordenadas A, B e C,
mas que passe pela origem de R3. Então, para que o plano, a equação geral do plano é esse cara aqui, ax, b, y, cz mais d igual a zero, e o vetor normal é o vetor de coordenadas a, b e c, e o que eu estou forçando nesse caso é que o plano passe pela origem. Para que ele passe pela origem, a origem precisa satisfazer a equação do plano. Quando eu substituo este ponto na equação do plano, o que acontece? Eu concluo automaticamente que para o plano passar pela origem, para a origem satisfazer a equação do plano, independente de qual seja o vetor normal desse plano, porque eu estou multiplicando cada uma das 3 coordenadas do vetor normal por zero, portanto, este pedaço da minha equação é igual a zero, eu preciso que o d seja igual a zero. Tá? Então, é isso que está rolando. Portanto, a equação do plano, para ser um plano passando pela origem, essa variável d tem que ser nula. Então, sempre que a gente tiver, e isso é visível, né, aqui algebricamente, então sempre que você estiver falando de um plano em que ele não tenha essa constante aí, você está falando de um plano que passa pela origem de R3. Ok? Parênteses. Perdão. Um parênteses aqui, só para pontuar, é que planos que passam pela origem, planos em R3 que passam pela origem, são espaços vetoriais de dimensão 2. Tá? Eu vou estudar álgebra linear depois, isso é útil, tá? Ter esses exemplos, guardar estes exemplos, pode ser útil lá no estudo de álgebra linear depois. Bom, então vamos lá. Eu vou estudar, agora a gente vai passar para a situação de planos paralelos aos eixos coordenados. Então, caso 2, se apenas uma das componentes do vetor normal for nula, então, o que acontece? Se uma dessas componentes for igual a zero, o vetor normal ele vai ser ortogonal a um dos eixos coordenados e, portanto, o plano vai ser paralelo a esse eixo. Tá? Vamos ver. Vamos entender isso, tá? Então, eu vou pegar um plano paralelo ao eixo X. Vou supor que quando que o plano ele é paralelo ao eixo X? Quando A é igual a zero. Se eu pego A igual a zero, o vetor normal vai ser esse cara aqui, ó, o vetor de coordenadas 0, B, C. Então, nas variáveis y e z desse vetor, eu posso ter um número real qualquer. O que eu estou fixando? Que a variável x seja igual a zero. Só que este vetor, ele é ortogonal ao vetor i, que é o diretor do eixo x, que é o vetor de coordenadas 1, 0, 0. Então, o que está acontecendo? Como este cara aqui, ele é ortogonal a este vetor, ele é ou um vetor do plano ou paralelo ao plano. Mas para que esse vetor seja paralelo ao plano, todos os múltiplos escalares desse vetor serão paralelos ao plano também. E, portanto, este plano será paralelo ao eixo x, certo? E aí, nesse caso, quando o teu vetor normal é esse cara aqui, ó, você está colocando a equação geral, tem um 0x aqui na frente, que a gente não precisa escrever, né? Então, é isso que está rolando, esse cara aqui que a gente não escreve. Então, a tua equação geral fica by mais cz mais d igual a zero. Se esse plano passar pela origem, então o d também será igual a zero, né? Porque tem que, se for passar pela origem, esse cara aqui tem que ser zerado também, tá? Porque o y vai ser zero, o z vai ser zero, então esse pedaço vai zerar, e aí o d tem que ser zero também para a equação ser satisfeita, ok? Vamos tentar ver isso de uma forma mais dinâmica,
Então, eu vou pegar aqui, ó, um plano, o R3, tá? O R3 aqui. Eu tenho um ponto A, eu vou fazer os meus planos passarem por A sempre, beleza? Quero que eles passem sempre pelo ponto A. E vou ter como vetor normal esse vetorzinho aí, tá? Tipo esse vetor aí. Essa é a nossa brincadeira, beleza? Então, aqui é um vetor de coordenadas A, B e C, com A, nesse caso 3, B1, C1. E quando eu olho para este plano, desfaz, sei lá, o que eu acabei de fazer aqui agora. Ah, tá. Beleza. Quando eu olho, eu vou pegar o plano que seja, né? Bom, eu já desenhei ele aqui, né? Eu peguei aqui um plano, peraí, só para vocês saberem a ferramenta que eu estou usando. Eu pego um plano que passa pelo ponto e é perpendicular a alguém, né? Então, eu peguei um plano que passa pelo ponto A e é perpendicular ao vetor. Cliquei no ponto A, cliquei no vetor, o GeoGebra desenha o plano, tá? Então, só para ganhar tempo, eu vou estar com o plano aqui em mãos. Então, se eu pegar o vetor de coordenadas 1, 1, 1, o plano passando por A vai ser esse cor-de-rosa aqui, tá? Então, note que o meu vetor, ele tá aqui, ó, e ele é o ortogonal ao meu plano, beleza? Como que eu enxergo esta ortogonalidade? Você pode pegar um outro ponto do plano aqui, desenhar dois vetores e calcular o produto escalar deles e notar que é 90 graus, tá? Agora, o que eu quero fazer aqui com vocês? Eu quero movimentar, note que nessa posição, tá? É o vetor 1, 1, 1. O meu plano, ele corta os 3 eixos coordenados. Em particular, ele corta os 3 eixos coordenados em 3, 3 e 3. Do jeito que ele está desenhado aqui. Beleza? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou mexer neste vetor diretor, tá? Vou mexer nesse vetor normal, vou alterar as coordenadas desse vetor normal. Antes de alterar as coordenadas desse vetor normal para colocar o caso 0, BC, eu quero mexer, né, mantendo esses 3 valores diferentes 0 e convidar vocês a tentar entender o que está acontecendo com a posição desse plano aqui em R3, tá? Então, olha só, eu vou mexer esse cara aqui. Percebe que eu mexo a posição do plano conforme eu altero a coordenada do vetor? É nesse sentido que eu falei algo do tipo inclinação do plano. Se eu altero o valor de B, eu também mexo na posição desse plano em R3. Se eu altero o valor de C, eu também mexo na posição desse plano em R3, tá? Então, este vetor normal, ele vai dar esse posicionamento do plano em R3, nesse sentido de ele ter ou não ter interseção com os eixos coordenados, né? De inclinação, de certa forma, desse plano em relação aos planos coordenados. E aí, o que acontece quando o valor de A for igual a 0, que é o caso que a gente estava discutindo? Quando A for igual a 0, nesse caso, eu estou pegando um plano que passa pelo ponto de coordenadas 1, 1, 1, e tem como vetor normal o vetor 0, 1, 1. Aonde que esse vetor 0, 1, 1 está? Ele está no plano x igual a 0, que é o plano xy. Quer ver? O plano x igual a 0, eu vou desenhar ele lá, ó, pá, que é esse azulzinho. E aí eu vou olhar para a posição do vetor. Tá vendo o vetor exatamente em cima do plano? Olha, o vetor lá exatamente em cima desse plano x igual a 0. Então, esse vetor, ele é um vetor que está nesse plano coordenado, x igual a 0, que é o plano YZ, né? E aí, o que está acontecendo com o meu vetor? Ele é ortogonal ao eixo x, porque ele é um vetor que está nesse plano
YZ, e todos os vetores que estão no plano YZ são ortogonais ao eixo X. Ele também é ortogonal ao eixo X. E o meu plano que me interessa, que é o que tem como vetor normal esse vetor 0, 1, 1, é esse plano cor-de-rosa passando pelo ponto A. E o que acontece com esse plano cor-de-rosa passando pelo ponto A? Ele é paralelo ao eixo X, como você pode observar aqui. Ó. Você consegue detectar esse paralelismo, visualizar esse paralelismo, se você olhar, por exemplo, para a interseção desse plano com o plano XY, ali embaixo. Você vê retas paralelas nessas interseções. Essa reta de interseção aqui, ela é paralela ao eixo X, por exemplo. É uma forma de tentar se convencer desse paralelismo, beleza? Então, para o caso 0, 1, 1, a gente tem esta situação, esse posicionamento, né, acontecendo. Beleza. Então, vamos voltar aqui e vamos para o próximo caso, né? Que é o caso em que o plano é paralelo ao eixo Y. Eu já estou dizendo que eu vou pegar um paralelo ao eixo Y. Como que eu vou fazer, né, isso? Eu vou colocar o vetor normal como tendo coordenada B igual a 0. Então, nesse caso, se o meu B for igual a 0, o vetor normal vai ser o vetor A0C. Esse cara, ele é ortogonal ao vetor 0, 1, 0. Por que desta ortogonalidade ser tão natural assim que eu estou tratando ela com essa naturalidade? Porque a ortogonalidade entre dois vetores a gente verifica calculando o produto escalar desses dois vetores. E como que eu calculo o produto escalar do N pelo J nesse caso? Eu multiplico coordenada a coordenada, então vai ser A vezes 0 mais 0 vezes 1 mais C vezes 0. Isso dá 0. E eu sei que dois vetores são ortogonais, sei somente se o produto escalar desses dois vetores é igual a 0. Então, olhando para cá, a posição que eu tenho coordenada diferente 0 no normal, eu tenho igual a 0 em J. Quando eu tenho 0 no normal, eu tenho diferente 0 em J. Então, automaticamente, esse produto escalar é igual a 0. E, portanto, esses vetores são ortogonais. Só que aí, o que acontece quando eu vou construir a equação do plano AX mais BY mais CZ mais D igual a 0? O que acontece é que este indivíduo B aqui, ele vai ser 0. E se esse cara for 0, este termo some da minha equação e, portanto, a equação do plano, nesse caso, fica AX mais CZ mais D igual a 0. Que pode ter o D igual a 0, se o D for 0, se esse D não estiver na equação, eu estou falando de um plano que passa pela origem. Caso D seja diferente de 0, ele é um plano que não passa pela origem. Essa é a brincadeira. Mas, em todo caso, a gente tem aqui a cara geral desse plano. Então, numa situação em que eu tenho um plano com essa equação, com esse tipo de equação, onde a variável y não aparece, esse plano ele é paralelo ao eixo y. Vejamos isso acontecendo de forma dinâmica, né? Porque é isso, vocês não confiam em mim? Também não confiaria. Então, eu vou colocar aqui um A igual a 1 e vou colocar o B igual a 0, porque eu quero justamente o vetor que tem a coordenada y igual a 0. Eu posso até pôr 2 aqui e pôr 2 aqui, porque esse valor não afeta em nada, tá? Ou pôr 1 aqui para bagunçar o posicionamento. O que me importa é esse B ser igual a 0. E o que eu quero olhar aqui? Aonde que está o meu vetor? Meu vetor está aqui, ó. Como eu mexi nesse vetor e coloquei um B igual a um A igual a 2, ele aumenta um pouquinho, né? E ele passa pelo ponto A. Só que o que está acontecendo com o plano nessa situação? Esse plano agora, ele é paralelo a quem? Ao eixo Y.
Porque este vetor 2, 0, 1, ele é um vetor que pertence ao plano y igual a 0, né? Que é esse plano aí, ó. Quer ver? Ó, tem um vetor aqui preso dentro do plano, certo? Nesse plano y igual a 0. E aí, então eu tenho, né, que esse cara aqui, ele é normal aos vetores do plano rosa. Ele é ortogonal a todos os vetores desse plano rosa, né? Porque ele é o vetor normal desse plano. Então, se ele é ortogonal a todos os vetores desse plano, ele é esse plano aqui, esse vetor normal, ele é ortogonal também ao vetor diretor do eixo y, como a gente viu algebricamente agora há pouco. E sendo ortogonal ao vetor diretor do eixo y, ele vai ser ortogonal a todos os múltiplos escalares desse cara. Então, você tem que os vetores que pertencem a esse plano rosa, eles são vetores, né? Na verdade, assim, os vetores que são paralelos ao eixo y, eles pertencem a esse plano rosa. Não são só esses que estão lá, né? Mas, enfim, os que forem paralelos a y pertencem ao plano rosa. E aí, esse plano ele vai ser então paralelo, né? Esse plano que a gente acabou de construir, que tem como vetor normal esse cara aí, que tem 0 na segunda entrada, ele é paralelo ao eixo y, tá? Esse paralelismo está visível aqui também, você vê um triângulozinho aí acontecendo, tá? Mas esse plano corta o eixo x e o eixo z, isso é importante ressaltar aí também, tá? Então, vimos mais um caso de paralelismo. Show? Beleza. Então, vamos para o próximo caso. E o próximo caso é o plano que ele é paralelo ao eixo z, que é o que eu acho mais fácil de visualizar, tá? Então, vou pegar a situação. Se o c for igual a 0, a coordenada c do vetor for igual a 0, então o vetor vai ser o vetor do tipo AB0. Esse cara, ele é ortogonal ao vetor 001, porque o produto escalar desses dois vetores é 0. Só que quando eu pego o vetor normal do tipo AB0 e construo a equação geral do plano, que tem como vetor normal esse cara, a equação do plano fica ax by mais d0. Então, aqui não aparece a variável z, porque ela está multiplicada por 0, que é o elemento do vetor normal. Se esse plano passar pela origem, o d vai ser 0 também. Se não passar pela origem, o d é um cara qualquer, tá? E esse plano, nesse caso, né, ele vai ser paralelo ao eixo z. Porque todo vetor que for múltiplo escalar de k vai ser ortogonal a n, né? Eu estou dizendo que o k é ortogonal a n, a ortogonalidade, né, ela permanece quando você olha para múltiplos escalares. Então, qualquer vetor que pertença ao eixo z também é ortogonal a esse vetor normal. E, portanto, esses vetores, né, todo esse plano z vai ser paralelo, todo o eixo z, né, vai ser paralelo a esse plano que tem como vetor normal esse vetor de coordenadas AB0. Então, vamos ver dinamicamente isso acontecendo. Eu vou voltar para cá agora e vou colocar o meu B como sendo 1, tá? Só para desbaratinar as ideias. Mas eu vou colocar o C0, que é justamente o que a gente está querendo olhar. Nesse caso, o vetor, ele vai ser um vetor que tem coordenadas A2, B1, C0, então ele é um vetor no plano XY. Vocês percebem que apareceu aqui, ó, esse cara, né? Por que apareceu esse vetor aqui? Agora é só explicando a dinâmica do funcionamento do software, tá? Eu coloquei aqui uma janela de visualização 2D, porque na janela de visualização 2D eu consigo ter os seletores para eu movimentar. Na janela de visualização 3D, que é a que está desenhada os planos, eu não consigo colocar os seletores.
Só que toda vez que eu desenho uma figura nessa janela de visualização 3D, um objeto que esteja contido no plano XY, ele vai aparecer na janela de visualização 2D, porque esta janela de visualização 2D, ela na verdade é esse plano XY que está na 3D aqui, tá? Então, por isso que esse vetor apareceu aqui. Se eu apagar ele daqui, ele vai sumir da 3D também. E eu não quero que ele suma lá, porque é justamente onde eu quero olhar a existência dele, tá? Poderia colocar aqui só para os eixos coordenados, que vai dar bagunça, e aí você vê exatamente, ó, coordenada C, Z é igual a 0, né? Então, é um vetor no plano XY, que tem coordenada x 2 e y 1, tá? Eu vou despoluir esse espaço. Então, vou vir para cá e vamos olhar a posição, né? Eu quero girar a janela de visualização 3D para a gente olhar a posição desse plano. Então, note que o plano cortou aqui o eixo x e o eixo y, mas ele não vai cortar o eixo z. Ele é um plano ortogonal ao plano XY e paralelo ao eixo Z, passando aí pelo ponto A. Então, tá aqui o nosso plano nessa situação, tá? Então, eu encorajo muito quem estiver começando a estudar geometria analítica aí, a explorar bastante esse software, né? O GeoGebra, fazer essas construções, brincar com isso, que ajuda você a visualizar o que está acontecendo e entender melhor todos esses contextos, tá? Então, essa é a imagem aqui do plano paralelo ao eixo Z, beleza? Entendida essa situação? Voltamos aí. Olha o que está acontecendo, né? Uma observação algébrica agora em relação a esses 3 casos que a gente acabou de analisar, é o seguinte: nesses 3 casos, a gente tem uma variável nula no vetor normal, né? Então, você tem o vetor normal e tem uma variável nula no vetor normal. Essa variável nula do vetor normal implica na ausência daquela variável na equação. Então, se a variável z for 0, o z não aparece na equação do plano. Mas, além disso, né, a gente pode concluir o seguinte, que ela tem a z igual a 0 no vetor normal, o z não aparece na equação do plano e o plano é paralelo ao eixo z. Então, esta variável que não está aparecendo na equação do plano, ela indica que o plano é paralelo ao eixo correspondente a essa variável. Então, eu não tenho z, o plano é paralelo a z. Eu não tenho y, o plano é paralelo a y. Quer ver? Aqui, ó, não tenho y, o plano é paralelo a y. Eu não tenho x, o plano é paralelo ao eixo x, tá? Isso é um caso geral aí que pode ajudar, né, vocês a identificarem mais rápido esses paralelismos, beleza? Próxima situação, vamos analisar então a situação em que os planos são paralelos aos eixos coordenados aos planos coordenados, paralelos aos planos coordenados, perdão. Quando que isso acontece? Quando duas componentes do meu vetor normal forem nulas, né? Então, se eu pegar duas componentes iguais a 0, nesse vetor normal, o que vai acontecer? Esse vetor normal, ele vai ser colinear a um dos vetores canônicos, I, J ou K. Porque se eu tiver A, 0, 0, é A vezes 1, 0, 0, que é o I. Se eu tiver 0, B, 0, é B vezes 0, 1, 0, né? Que é o J. E aí, então eu tenho que o vetor normal vai ser colinear a um dos vetores canônicos. E se ele é colinear a um dos vetores canônicos, o plano é paralelo ao plano gerado pelos outros dois vetores. E aqui eu coloquei que passa pela origem, mas não necessariamente precisa passar pela origem, tá?
o plano é paralelo ao plano gerado pelos outros dois vetores canônicos e ele é paralelo, ele pode passar pela origem, tá? Não necessariamente passa, mas ele pode passar pela origem. Então, vamos ver. Se eu pegar o vetor normal como sendo 00C, eu vou notar que 00C é C vezes 001, ou seja, é um múltiplo escalar do vetor K. Esse vetor K é o vetor diretor do eixo Z. Lembra? Vetor diretor do eixo Z? Pois é. Se ele é o vetor diretor do eixo Z, eu estou pegando o vetor normal do plano como sendo um múltiplo escalar desse vetor diretor do eixo Z. E aí, o que isso significa? Que o meu plano, ele vai ser paralelo ao plano XY, porque eu estou usando o eixo Z aqui, estou no múltiplo escalar do eixo Z, e o meu vetor e o meu plano vai ser paralelo ao plano XY. Quando eu tenho esse cara como vetor normal, a equação do plano fica CZ mais D igual a zero. Ou seja, o meu plano é um plano de Z constante e X e Y quaisquer, para Z igual a menos D sobre C. Claro, se o D for zero, eu estou com um plano que passa pela origem, na verdade eu estou com o plano XY, né? Padrão XY. Se o meu D for diferente de zero, e aí eu estou com um plano paralelo ao eixo XY qualquer, tá? Portanto, para alfa real, o plano, isso aqui na verdade é Z igual a uma constante, né? Então, se eu pego a constante como sendo um alfa real, o plano de equação Z igual a essa constante é um plano paralelo ao plano x, y, beleza? Dinamicamente olhando isso, o que a gente tem? Vou voltar para cá. O que eu estou pegando? Eu estou pegando 00C, né? Então, o que eu quero? Eu vou colocar o meu C igual a 1 aqui, porque não muda muita coisa. 0 e 0. Opa, mais um. Só que o plano, o ponto por onde eu quero que o plano passe é o ponto de coordenada 1, 1, 1. Então, tá ali, ó, paralelo ao plano XY lá em cima. É como se eu estivesse empilhando folhas. Sabe empilhamento de folhas? As folhas do caderno mesmo, uma em cima da outra, paralelas, portanto. E essa é a ideia que a gente vai ver nos outros dois casos também. Só que aí, paralelo ao plano coordenado em outras situações. Quem que eu tenho fixado aqui? O Z igual a passando pelo ponto 1, 1, 1. Se o C for 1, 2, 3, não importa. O meu plano é o plano Z igual a 1, que é a coordenada do ponto por onde o plano passa. Por isso que eu digo que o ponto, ele define o teu plano. Se ele passar pelo cara de coordenadas 1, 1, 2, ele vai subir. Ele vai ser o Z igual a 2. Então, porque aquele valor de D, aquela constante D que aparece ali, é a que define aí, né, esse valor, esse posicionamento desse teu plano dentro de R3. Note que eu vou mexer no meu vetor, mas ele não vai alterar aí o plano, porque eu quero um plano que tenha como vetor normal esse cara, 001, né, um paralelo ao plano XY, portanto, passando pelo ponto A. O que vai definir isso são as coordenadas do ponto A, tá bom, ok? Então, voltando para cá, a próxima situação, eu quero explorar o caso em que o plano ele é paralelo ao XZ, ao plano XZ. Então, eu vou pegar o vetor normal como sendo 0, B0. Esse vetor, ele é um múltiplo escalar do vetor J, fácil de verificar. O vetor J, ele é o vetor diretor do eixo Y, né? E a equação do plano, quando eu for escrever essa equação do plano, ela vai ficar PY mais D igual a zero. Ou seja, a equação desse plano é Y constante. Porque D eu conheço, B eu conheço, então é Y igual a uma constante. E esse plano Y igual a uma constante, ele é um plano paralelo ao plano XZ. Quer ver? Voltando lá para a situação
Vamos colocar aqui igual a 1. Vamos colocar aqui igual a 1 de novo, para ser um genérico. E quem que eu estava pegando 0? O y, né? Eu vou pôr esse cara aqui, né? Pera aí, só um pouquinho. Quem que eu quero o y é o único diferente de 0. Tá? Então, aqui eu coloco 1, aqui eu coloco 0 e aqui eu coloco 0. Quando eu olho para esse plano, olha onde que ele está. O vetor está ali, um múltiplo escalar do eixo e do vetor diretor de y, né? E o meu plano paralelo ao plano xz, portanto. Né? Percebe o paralelismo desse plano com o eixo x e o eixo z. Então, tá aí o empilhamento de folhas de novo, quando você posiciona livros um do lado do outro, né? Então, você vai vendo as folhinhas lateralmente, assim, bonitinhas, uma do lado da outra. Tá? Essa é a situação que está acontecendo nesse caso, nessa situação. Beleza? Seguindo, eu posso pegar agora um plano paralelo ao plano YZ, né? Quem que vai ser esse sujeito? Vai ser o cara que tem como vetor normal o vetor A00. Esse vetor A00 é um múltiplo escalar do vetor I, que é o vetor diretor do eixo X. A equação do plano, nesse caso, fica AX mais D igual a 0. Ou seja, como D e A eu conheço, eu posso isolar o X e a equação desse plano fica, na verdade, x igual a uma determinada constante. Não importa que constante você pegue. Pega um número real, gama qualquer, a equação vai ser x igual a gama. Se eu pego a equação x igual a gama, eu tenho um plano que o y é qualquer, o z é qualquer, e, portanto, ele é paralelo ao plano YZ. Quer vendo isso acontecer? Eu vou colocar agora o A igual a 1 e vou colocar o B e o C iguais a 0. Isso. E aí eu vou ter um plano paralelo ao YZ, que é esse cara aqui. Então, você fez uma rotaçãozinha aí, porque, ó, essa é a situação, né, em que eu tenho paralelismo com o YZ, e no caso anterior ele estava paralelo ao XZ, que era o plano anterior. Então, de novo, você girou aí o teu vetor em cima do plano XY para obter, então, esse novo paralelismo aí, essa nova posição para esse plano em R3, ok? Bom, voltando para cá, então, eu andei riscando aqui, e eu tenho toque. Então, esses são os casos que a gente tem. Só que quando a gente olha para esses casos, a gente presta atenção no seguinte, né? Quando você está olhando para planos que são paralelos aos planos coordenados que a gente tinha antes, esses planos estão dados com a equação do tipo z igual a constante, y igual a constante e x igual a constante. Então, eu tenho que ressaltar uma observação aqui importante, tá? O que significa a equação x igual a 2, por exemplo, x igual a uma constante, tá? Então, olhar para a equação x igual a 2, ela pode ter 3 significados diferentes, e isso depende do espaço onde você está. Se o espaço em que você está olhando para a situação problema é o espaço, a reta real, a equação x igual a 2 vai representar um ponto. Se o espaço em que você está trabalhando é o plano real, o R2, a equação x igual a 2 representa uma reta, porque no plano eu tenho duas variáveis, eu tenho a x e tenho a y. Se a equação força o x ser igual a 2, o y está livre para ser qualquer coisa. E, portanto, isso gera uma reta em R2, paralela ao eixo y. No caso de R3, eu tenho 3 variáveis, x, y, z. Quando eu olho para a equação x igual a 2, quem que eu estou deixando livre? O y e o z. O y e o z podem ser qualquer coisa. O x está fixo, eu sei quem ele é, eu prendi ele para ser 2, mas o y e o z estão livres. E neste caso, eu tenho uma equação de plano, paralelo ao plano YZ.
Então, tomar cuidado quando você olha para a equação x igual a uma constante, ou y igual a uma constante, ou z igual a uma constante, porque isso depende do espaço no qual você está trabalhando. A interpretação do que isso significa depende do espaço no qual você está trabalhando, beleza? Por essa aula era isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que o conteúdo tenha ajudado. Você considere deixar o like aí, se inscrever no canal e compartilhe com os amigos que estejam precisando entender esse conteúdo também. Muito obrigada. Até a próxima aula.